Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil ou de engenharia mecânica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Jari. Na aula de hoje, vamos dar início ao dimensionamento da viga V1. É uma viga constituída de perfil U enrijecido com abas enrijecidas com 200 milímetros de bitola ou 200 milímetros de altura. Essa viga ela possui uma particularidade, possui vários pontos de contenção lateral, ou seja, ela recebe várias vigas ao longo do seu comprimento. E como abordar o dimensionamento a partir de agora? Vai ser interessante. Assim, na aula de hoje, vamos dar início às propriedades geométricas, abordar as propriedades geométricas pela segunda metade da tabela do fabricante que eu sempre utilizei na minha carreira profissional para chapas finas, e iremos verificar a flambagem local e o índice de flambagem dessa viga. Essa viga já não passa nesses primeiros parâmetros, a gente para o Excel ali mesmo, volta, modifica o perfil, ou o vão, ou a carga, e continua, e refaz o dimensionamento. Portanto, essa aula é primordial para podermos irmos para a parte 2 final do dimensionamento dessa viga, e assim encerrarmos o caso de vigas nesse mezanino. Portanto, vamos dar início à nossa aula de hoje. Projeto do mezanino 1 de chapa fina, aula de número 8, viga V1, parte 1. Propriedades geométricas do perfil U200 enrijecido, ou pode chamar perfil enrijecido U200. Propriedades geométricas da viga V1. As propriedades do aço e do eletrodo já foram abordados enfaticamente nas aulas 4 e na aula 6. Nessa aula de número 8, irei reproduzir os mesmos dados já apresentados anteriormente, de forma mais rápida, são os mesmos dados, apenas enfatizando que no Excel eu separo as propriedades do aço e da viga em questão, que é a principal personagem do dimensionamento, e separo das propriedades do enrijecedor e do eletrodo, para que cada um siga para a sua forma específica dentro do Excel, dentro da planilha do Excel. Aqui só recordando que a tensão admissível do aço SAI 1008, que a gente já discutiu no início das aulas do mezanino, e a tensão última do aço SAI 1008 é de 300 megapascal. O porquê também de ter pensado, escolhido o SAI 1008, também já foi abordado. Enfim, todos os parâmetros aqui não são diferentes, não são desconhecidos, já foram abordados nas aulas anteriores, apenas trazendo à tona para você se basear. Propriedades geométricas da seção transversal do perfil. Bem, é um perfil de altura de 200 milímetros de altura ou de bitola de 200. Pode chamar bitola, perfil bitola 200, chapa fina, bitola 200. Bem, o desenho minúsculo a gente utiliza em perfis laminados, chapa grossa, perfis laminados a quente. Na literatura, pela norma 14762, ele chama bezinho minúsculo, que é o comprimento, a dimensão do elemento. W seria a alma, então, a dimensão do elemento da alma, no caso, seria de 200 milímetros. A dimensão, bezinho minúsculo de novo, a dimensão do elemento do flange desse perfil seria 75 milímetros. É o maior perfil que eu tenho por esse catálogo do fabricante. Eu acho que os perfis chapa fina podem chegar até 250 ou 300, mas perfil laminado, sim. Laminado a quente, U, chega a 300 milímetros. Mas perfis chapa finas, eu sempre utilizei no máximo 200. Pelas tabelas do fabricante que eu utilizei, sempre se limitava no máximo a 200. Vocês podem conferir isso por outras tabelas e assim, me corrigir pelo link abaixo e deixar seu comentário. A espessura, no caso de 13 milímetros, é constante. Sempre utilizei espessura mínima de 13 milímetros para perfis de chapa fina, apesar de haver 2,75, 2,5, 2,25, espessuras menores. Mas por que 13 milímetros o mínimo? Porque pelo menos ele vai receber uma solda mínima de 3 milímetros de espessura, com eletrodo 60 e assim por diante. Abaixo de 3 milímetros de espessura é complicado. Já trabalhei com perfis de 1,75, 1,9 milímetros, mas é complicado por causa da solda de 3 milímetros com eletrodo E60.
Dimensionamento, perdão, a dimensão nominal da aba enrijecida, que é o D maiúsculo, ela possui uma aba enrijecida de 25 milímetros de dimensão. Note que à medida que o perfil aumenta pela tabela do fabricante, se você comparar pelos perfis U enrijecidos adotados nas vigas anteriores, na viga V4 e na viga V3, é, à medida que a altura era menor, a aba enrijecida era menor. Tivemos uma aba enrijecida de 17 milímetros e outra de 20 milímetros, se não me falha a memória. A largura também aumentou conforme a altura foi aumentando, pois ele vai sempre mantendo uma relação, mantendo o perfil dentro dos limites esbelteiros permitidos. Daí esse aumento proporcional da altura junto com a largura e junto com a aba enrijecida. O raio de concordância de 3 milímetros, essa curvinha aqui que tem nos 4 cantos do perfil, eu chamo raio de concordância, esse raiozinho, como sendo igual à espessura do próprio perfil. Se eu tenho a espessura de 3 milímetros, meu raio de concordância será igual a 3 milímetros. É assim que eu faço. Mas na vida real, o raio de concordância varia de 2 a 3 vezes a espessura do perfil. H0 é a distância, é uma distância livre. Ela não só está livre do flange inferior e do flange superior, mas também ela está livre do raio de concordância. Então, H0 significa dizer que ele equivale à altura total. Chamei de D minúsculo, eu me acostumei com D minúsculo para altura de perfil de modo geral, mas chamem de BW. Então, altura total, D minúsculo, menos 2 vezes a espessura do perfil, menos 2 vezes o raio de concordância, resulta em 188 milímetros, essa altura livre. Isso seria a parede reta da alma do perfil. Propriedades geométricas. Apenas recordando, lá na aula 4 eu expliquei direitinho, trouxe todas as minhas fórmulas, mas antigamente, na época da mecânica vetorial, com base na mecânica vetorial e na resistência dos materiais, principalmente na mecânica vetorial, onde a gente começa vislumbrar as propriedades. Eu dimensionava os perfis, as propriedades geométricas dos perfis U, na minha época de aluno, depois de formado por muito tempo, dessa forma, dividindo o perfil em várias pequenas partes. Uma parte reta, chamada de 5, enumerada igual a 5. Outra parte reta da aba, chamada de 1, a outra aba chamada de 9. As partes curvas, somente curvas, enumeradas com outros números. E a parte reta da aba enrijecida. E assim eu calculava cada área, cada momento de inércia, dava um maior trabalho. Juntar tudo isso para poder computar o valor total da área total, o momento de inércia total e assim por diante. Então, isso dava muito trabalho, mas era a forma que eu fazia na minha época de aluno e depois de formado por muito tempo. E para o cômputo, dessas propriedades geométricas das partes curvas, eu sempre me utilizei dessas ferramentas, indicadas nas bibliografias internacionais, sempre foi assim, para chapa fina, nunca mudou, e pelo livro do Antônio Moliterno, que ainda a gente dimensionava perfil de chapa fina pelo método da tensão admissível. Então, o que nunca mudou, esse ρ seria a distância desse centro, né, de curvatura até a linha neutra da parede, seria o raio, o R. O R seria até a parte interna, do centro até a parte interna, o raio, mais espessura sobre 2, faz sentido. Então, o ρ seria essa dimensão total. O C minúsculo seria dado por essa equação, e o LC seria o desenvolvimento, o comprimento dessa curvatura, dado por 1,57 vezes ρ. Então, essas três equações, elas me permitiam calcular as propriedades geométricas das partes curvas. Sem essas equações, eu não conseguia manter uma acurácia, uma precisão maior para as partes curvas. Então, eu não conseguiria calcular as partes curvas sem essas equações geométricas. O restante são partes retas, vieram da mecânica vetorial, bem primórdio da engenharia, como calcular a área, raio de viração e assim por diante. Mas dava maior trabalho. E as propriedades geométricas da seção transversal do perfil U200, 35 por 25 por 3. Bem, pelos fundamentos básicos, como eu já apresentei lá nas aulas anteriores, na aula 4, principalmente, ou só nela, efetivamente falando, eu abordei de como eu calculava as propriedades geométricas de qualquer tipo de perfil na época de aluno, depois de recém-formado e por muito tempo. Eu vou encontrar as fórmulas da ISI que eu vou mostrar para vocês depois. Então, eu subdividia o perfil em várias pequenas partes retas, chamada de 5, de reta da alma, a parte reta do flange de 1, a outra parte reta do outro flange de 9, as partes curvas, cada um com um número, as partes retas da aba enrijecida, e assim calculava a área da seção transversal, momento de inércia, raio de giração, tudo, de cada
cada elemento em separado, depois somava, obtia a somatória de todos eles e obtia naturalmente a área total, momento de inércia total, o raio de geração, tudo do perfil, módulo de resistência, do total do perfil. Mas para isso eu tinha que subdividir e calcular um por um. Caso o resultado final não batesse, eu teria que voltar e checar item por item. Dá muito trabalho, mas reforça os conhecimentos da mecânica vetorial. E para calcular as partes curvas, nessa época, eu me baseava pelas indicações geométricas, no caso, indicadas pelo livro do Antônio Moliterno, em que a gente calculava na época perfil de chapa fina, dimensionava perfil de chapa fina na época pelo método das tensões admissíveis. E pelos fundamentos, pelas teorias do Antônio Moliterno, que depois eu vim ver que batem com as equações internacionais, ele chamava de ρ, C minúsculo e LC, por essas equações, essas seguintes propriedades eram dadas por essas equações. O ρ, ele seria o centro, no caso da curvatura, até a linha neutra da parede do perfil. O raio seria o centro, no caso da curvatura, até a face interna da parede. E o T sobre 2, no caso, é a metade da parede. E assim por diante. Com essas três equações é que eu conseguia computar as propriedades geométricas das partes curvas. Mas mesmo assim eu ainda obtia uma certa diferença de valor em relação aos números apresentados, valores apresentados pelos fabricantes, pelas tabelas. Então era o máximo que eu conseguia extrair por minha conta e calculando no Excel sozinho e obtendo as propriedades geométricas, seria por esses fundamentos básicos da mecânica vetorial, que são muito válidos. Mas, na aula 4 ainda, eu trouxe para vocês as equações da ISI, que trazem com 100% de precisão os resultados das propriedades geométricas, todas. Como eu vou mostrar adiante, os valores do fabricante, que todos bateram pelas fórmulas da ISI. Mas vejam a aula de número 4. Então, aí assim, ela apenas modifica as nomenclaturas pela norma internacional americana. No caso, a linha seria sempre altura total, linha, B', largura total, C', no caso, a dimensão total da aba enrijecida até a face superior do flange. T, espessura, permanece, o Rzinho, o rádio de concordância, permanece, e assim por diante. Então, aqui o centro de gravidade fica sempre mais próximo da alma, né? Eu esqueci de abordar isso no primeiro slide. Por ser um perfil assimétrico, ele sempre fica mais próximo, o centro de gravidade da parte que possui mais massa, então, parte da alma. E fora, você tem o centro desse elemento. Então, essa distância, x0, ela é importantíssima para calcular o raio polar. Vamos ver depois. O B', da mesma forma, aí vem C', então seria equivalente ao nosso BW, BF, o Dzão, a dimensão, no caso, da aba enrijecida. Essas são apenas as nomenclaturas que vocês iriam utilizar nas equações da ISI que eu abordei na aula 4. Você lembra que o alfa é igual a 1, nessa equação, ele fez uma equação que modifica para U enrijecido ou U simples. Se for utilizar U enrijecido, utilize alfa igual a 1 na equação. Se for utilizar um U simples, que não seja enrijecido, utilize alfa igual a 0. Então aqui está a fonte, aí esse manual de perfil de chapa fina, perfil formado a frio, né, de 2002. Então, na aula 4, só reforçando, voltem lá e vejam todas as equações prontinhas para passar para a planilha do Excel com 100% de precisão. Deu muito trabalho chegar nessas equações, encontrar. Elas são muito fáceis de aplicar, muito mais fáceis do que o método que eu utilizava pela mecânica lateral, muito mais fácil. Vocês vão ganhar muito tempo com essas equações prontinhas, exclusivas para você. Então, aqui está a aula 4, né? Apenas recordando, ela tem todo o cálculo das propriedades, todas as fórmulas da ISI para perfil 1 enrijecido. Então, aqui está o catálogo do fabricante, a segunda metade do catálogo do fabricante. A gente lidou até agora com perfis de até 100 milímetros de altura, 150. Na segunda parte do catálogo do fabricante, ele traz as outras alturas. A altura máxima do catálogo do fabricante é 200 milímetros, com largura 75, aba enrijecida de 25 e várias espessuras. Note que a menor espessura do fabricante é de 2,65. Eu não utilizaria essa espessura com um saldo de 3 milímetros, pelo menos 3 para cima. Tem outras dimensões aqui. No Canadá, eles se resguardam sempre a 5 milímetros, dimensão mínima. Eles não utilizam dimensão inferior a 5 milímetros para utilizar soldas, enfim. Mas eu trabalhei muito em Rouen, principalmente com projetos com espessura de 3 milímetros até 1,9 milímetros. A partir de 3 milímetros, você está confortável. Vamos fazer o dimensionamento das ligações desse mezanino.
E eu vou mostrar para você como o perfil U se comporta recebendo uma solda de 3 milímetros, para a gente fazer junto, entender junto essa relação solda, metal solda com metal base, em outro momento oportuno. Vamos primeiro liquidar o assunto de vigas. Então aqui está o nosso perfil, entra na tabela do fabricante com os perfis, com o perfil que você escolheu. Em preto, na cor preta, apenas botei uma lupa para ressaltar. Em cor preta, são os valores da tabela do fabricante que eu obtive 100% de precisão. Até a segunda casa decimal, 0,49, 0,2, 0,6, pelas fórmulas da ISI. Eu obtive 100% de precisão. Apenas para a constante de empenamento CW e o x0, que é a distância do centro desses elementos ao centro de gravidade, eu obtive uma precisão com um erro de menos de 2%, quase nada. Eu nunca consegui esses valores calculando sozinho pelas propriedades da mecânica vetorial, por aquelas equações do raio e tudo mais. É muito difícil chegar nos valores 100% precisos, tem que ficar testando, revisando, verificando, haja tempo. Aqui está a tabela restante do fabricante, como eu prometi. A tabela anterior do fabricante, acho que ele traz até 125 milímetros de altura, 150 a 300 nessa outra parte da tabela aqui, perdão. Né? Ele sim, ele trabalhava com até 300 milímetros, esse fabricante, e alguns outros fabricantes trabalhavam com até 200 milímetros de altura. Então a bitola máxima para chapa fina, dobrada a fio para perfil U, segue a mesma linha de perfil laminado, perfil chapa grossa para perfil U, ou seja, 300 milímetros de altura. Então, se você tem alguma dúvida, apenas aqui a tabela para confirmar, mas sempre consulte o fabricante local, se ele tem disponível o perfil 300, perfil 250 ou perfil 200, antes de fazer o projeto. Ver se tem um perfil na prateleira, é importante. Aqui estão as propriedades geométricas, aqui o raio de concordância, o desenho do catálogo antigo. Eu usei esse catálogo por muitos anos. Na época da Roon, foi sempre esse catálogo desse fabricante. E aqui o x0, que eu falei para você, a distância do centro de gravidade, que é mais próxima da alma, ao centro desses elementos. É muito chato conseguir esses valores, x0 para perfil U, constante de empenamento, nem me fale. O momento polar, o J, note que é um valor sempre pequenininho, mas a unidade dele é centímetros a quarta. E o constante de empenamento é centímetros a sexta. Então, o módulo de resistência, para mim, é a propriedade mais importante, a propriedade mecânica mais importante dos perfis, é o módulo de resistência, o módulo resistente. É, é o primeiro parâmetro que a gente vê na resistência dos materiais, e se sente como engenheiro, pois a gente começa a ver, a aferir pela primeira vez enquanto aluno, nossa, a viga, ela possui um módulo de resistência de tanto e aguenta uma tensão de tanto. É o nosso primeiro contato. Então, raio de giração, como eu falei para vocês, raio de giração polar. Ele é dado pelo raio de geração, Rx ao quadrado, mais o raio de geração y ao quadrado, mais o φ0, que é aquela distância do centro desses elementos ao centro de gravidade. Ele possui apenas um valor de x0, perfil U, ele não tem o y0, ele fica na linha neutra, o y0. Portanto, o y0 ele é nulo para perfis U ou enrijecidos. E o x0 sempre vai ter. Então, está aqui os valores é, obtidos pela tabela do fabricante, que batem pelas fórmulas da ISI, e aqui o nosso raio de giração polar, o R0, R minúsculo, 0, equivalente a 10,08 centímetros. O índice de flambagem, aqui estão as propriedades geométricas e o ponto que eu queria chegar. Bem, nós temos um comprimento o LX. Ao longo de LX, a gente tem várias pequenas divisões. Tem comprimentos de 1031 milímetros e comprimentos de 1051 milímetros. São todos estes aqui. São as distâncias entre o eixo de viga ao apoio, entre eixo de viga e eixo de viga, e assim por diante. São distâncias entre eixos de vigas ou entre eixo de viga e apoio, digamos assim. Então, nossa viga, a viga V1, ela está subdividida dessa forma, possui várias pequenas viguinhas é, chegando nela, e essas viguinhas possuem uma rigidez maravilhosa, então elas funcionam muito facilmente como um ponto de contenção lateral incontestável. Um ponto de contenção lateral basta ter um perfil que tem uma rigidez suficiente, aguentar, um exemplo, 2% do esforço de compressão que o perfil estaria resistindo. É muito pouco. Para o elemento funcionar como elemento de contenção, basta ter uma pequena rigidez. São vigas que a gente dimensionou direitinho, então elas possuem rigidez muito mais do que suficiente. Então, sim, a viga V1 ela tem 1, 2, 3 pontos de contenção lateral,
intermediários, além do apoio numa extremidade, o apoio na outra extremidade. Como as distâncias, em função desses comprimentos diversos, pode ter N comprimentos. O que você vai fazer enquanto profissional é obter a maior distância entre pontos de contenção lateral e utilizar no seu cálculo. Porque a gente não utiliza mais a somatória de todas essas dimensões. A gente vai utilizar apenas o comprimento maior, a distância maior entre pontos de contenção lateral e pronto. Então, no cálculo do momento fletor em relação ao eixo X, sim, vamos utilizar 1051 milímetros, ou 105,1 centímetros, para o cômputo do momento fletor resistente dessa viga V1. O LY continua sendo total. Esse total eu vou explicar que valor é esse nesse slide, no slide seguinte, não se preocupe. E o LZ também. Então, o LY e LZ não tem contenção lateral, não faz sentido, pois não temos cargas ao longo de LY e LZ. Então, ao longo de LY e LZ, a gente obtém o comprimento total para efeito de equações, efeito de dimensionamento. Apenas para LX, onde estão as forças, o momento fletor, esforço cortante, a gente vai utilizar, sim. Faz sentido prover uma contenção lateral. Lembrando que quando a gente provê contenção lateral numa viga, a gente aumenta a sua resistência e reduz sua massa. Então, a contenção lateral, ela é uma aliada formidável para reduzir massa e participar de concorrências de projetos. Pense muito bem nisso, se lembre disso. O Kx e o Ky vai ser sempre igual a 1 para perfis como vigas ou pilares que possuem pontos de contenção lateral em ambas as extremidades. Sempre vai ser Kx e Ky igual a 1. E o raio, no caso de geração, X ou Rx, tanto faz chamar por um ou pelo outro, e Y, Ry também por um ou por outro, tanto faz. São esses valores aqui. Então, o nosso índice de flambagem, ele é calculado dessa forma, o Kx igual a 1, o Lx, no caso, para o índice de flambagem em torno do eixo X, obtém-se maior dimensão entre todos os pontos de contenção lateral, entre os pontos de contenção lateral, equivale a 105,1 centímetros, dividido pelo raio de geração em torno do eixo X. E para o Y, mesma coisa, o Ky igual a 1, o Ly, o que muda, muito cuidado, comprimento total, pois não temos contenção lateral ao longo do eixo Y, e 2,78 centímetros é o raio de geração em torno do eixo Y. Perfis de vigas, trabalhando como vigas, perfis W, perfis U, por exemplo, o raio de geração em torno do eixo Y é sempre menor. A gente não precisa tanto desse raio de geração para vigas, para tombamentos, não precisa tanto. Para pilares, sim. Por isso que eu prefiro trabalhar com pilares o mais próximo possível simétricos, com largura e altura bem próximas, tipo perfil H, perfil HP, perfis fechados, quadrados, retangulares, por exemplo, em que eu consigo aumentar meu raio de geração, pois o pilar ele precisa do raio de geração próximos, com valores elevados, né, nas duas direções. Uma viga, não. O raio de geração ao longo da direção do momento defletor já é suficiente. Então, está aqui o nosso índice de flambagem, deu um valor bem reduzido, como a nossa dimensão. A gente criou um ponto de contenção lateral, a gente reduziu o comprimento e você, por conseguinte, reduziu o índice de inflamagem. E você vai observando que o que impacta você criar um ponto de contenção lateral? Você também reduz o índice de inflamagem, pois ele não pode ser maior do que 200. Caso dê maior do que 200, tem que voltar, utilizar um perfil maior, ou prover um ponto de contenção lateral e rever o seu dimensionamento. No caso do LY, vai dar um valor maior, naturalmente, porque estamos utilizando o comprimento total da viga. Então, ele ficou ainda abaixo de 200, então está seguro. Então, ambos os índices de flambagem, em torno do eixo Y e eixo X, eles satisfazem. Porque apenas é uma ressalva de que o valor correto para o comprimento total da viga V1 seria 3.940 milímetros, tomado entre eixos de pilares. Porém, consideramos o comprimento total do mezanino equivalente a 4.305. Como esse mezanino é pequeno, eu não utilizei os valores certinhos para a viga V1, utilizei logo os comprimentos totais do mezanino. Por ser um mezanino pequeno, não vai fazer tanta diferença para efeito de cálculo. Então, aqui as distâncias entre eixos de vigas intermediários, que eu mostrei anteriormente. Essa é a nossa viga V1. Aqui é a viga V2. Eu estou chamando a viga V1 como sendo igual a V2. Então, eu computo uma e computo logo a outra. Então, aqueles valores apresentados anteriormente, na verdade, são mais referentes à viga V2 do que à viga V1. Como eu estou chamando V1 igual a V2, então está na mesma. A viga V1, na verdade, ela teria um comprimento, o último comprimento, distância entre pontos de contenção lateral de 7,66 milímetros no finalzinho.
A viga V2, em contrapartida, ela possui um comprimento de 1031. Então, eu estou utilizando esses valores para ambas as vigas e matando logo as vigas V1 e V2 de uma vez só. Então, nessa aula, na verdade, estamos dimensionando a viga V1 e V2. Você pode calcular a viga V1, dimensionar depois em casa, direitinho, com calma, e comparar com o que a gente está fazendo com a viga V2. Você também pode dimensionar um por um na sua memória de cálculo, naturalmente, mas para efeito de simplificação, por ser um mezanino pequeno, achei válido fazer essa simplificação e matar logo as vigas V1 e V2 de uma vez só. E aqui, apenas mostrando o valor total, 3.940 milímetros seria o comprimento, né, de elipse correto a ser considerado para a viga V1, que equivale à distância entre eixos de pilares. Então, entre eixos de pilar, 3.940. Mas como nós estamos considerando a viga V1 igual à viga V2 e computando as duas de uma vez só, então somando 3.940 com essa parcela restante, 265, chega a ser 4.205 milímetros. Seria a distância entre eixo desse pilar aqui, onde a viga V2 se apoia, ao eixo desse outro pilar. Como o pilar possui dimensão de 100 milímetros de largura, então mais 50 milímetros e mais 50 milímetros, ou seja, mais 100 milímetros no total, seria então 4.205 mais 100 milímetros, e chega a ser aquele valor de 4.305 milímetros que a gente adotou para LY lá atrás. Essas simplificações, arredondamentos, desde que favor a segurança, você pode fazer e ganhar tempo em memória de cálculo, não há problema. Esforços solicitantes nominais e ponderados. Pois bem, esforços solicitantes nominais, sempre que você trouxer a memória de cálculo, abordar a memória de cálculo, sempre mostre os valores nominais e valores ponderados para o colega que for verificar a sua memória de cálculo. O esforço cortante ou cisalhante nominal foi de 4,29 kN, obtido lá na aula 3, onde a gente calculou os esforços solicitantes das vigas. O momento solicitante, em torno do 2x, foi de 5,77 kN metros. Esforço momento fletor nominal. Para o nosso caso, pela norma 14762, chapas finas, a gente precisa ponderar esses esforços nominais e encontrar os esforços ponderados. Como eu falei ao longo dessa aula, antigamente, por exemplo, pelo livro do Antônio Moliterno, eu dimensionava os perfis de chapa fina pelo método das tensões admissíveis. Então, a gente utilizava os valores nominais antigamente. Hoje, a gente utiliza o método dos estados limites últimos. Então, a gente precisa ponderar os esforços solicitantes, sim, para se adequar à nova norma. Então, só uma ressalva em simplificação, se você me permite, ao invés de multiplicar as cargas permanentes por 1,10, as cargas acidentais por 1,35, a frente do esforço ponderado total, eu multipliquei tudo por 1,5. Então, eu computei a carga permanente e a carga acidental junta, obtive um esforço cortante total junto, o momento fletor total junto, e vou ponderar tudo, multiplicar tudo por 1,5. Assim que a gente fazia antigamente, para todos os perfis, para todas as ponderações. Então, aqui 1,5 vezes o esforço cortante nominal e 1,5 vezes o esforço momento fletor nominal, obtendo os valores ponderados. Então, sua memória de cálculo fica organizada, você tem os valores nominais e os valores ponderados para quem vier a verificar. Valores máximos da razão largura e espessura. Isso aqui é importantíssimo para você começar bem sua memória de cálculo no Excel. Pois se a viga não passa aqui, você para, vê o perfil já de imediato e assim por diante. A maioria dos perfis dos fabricantes já são preparados para essas condicionantes. Por exemplo, a altura aumentou significativamente. A gente tem utilizado perfis com altura de 100 milímetros até aqui, por exemplo, 150, e agora tem um perfil de 200. Então, pela norma, a equação trazida para alma de viga sem enrijecedores transversais, como no nosso caso, a gente não tem enrijecedores ao longo do perfil. A gente tem só pontos de contenção lateral, mas não tem enrijecedores. Se ela não tem enrijecedor, a gente utiliza essa equação, cujo limite é de 200, no caso, o limite para essa equação. Então, 188 milímetros, aquele H0 que a gente calculou lá atrás, nos primeiros slides, mostrei direitinho, dividir pela espessura do perfil, 13 milímetros, vai obter um valor de 62,67, que é menor ou igual a 200. Então, nosso perfil satisfaz esse critério, digamos assim, de flambagem local. Então, aqui só reforçando, o B não é a largura, é a dimensão do elemento, de modo geral, pois o B ele se aplica para a altura da alma, para a largura do flange, chama assim de dimensão do elemento, B é a espessura do elemento. Caso a nossa viga tivesse enriquecedores transversais apenas nos apoios, a nossa equação seria da mesma sorte, a gente substitui os mesmos valores,
mas o limite, ele aumenta um pouquinho, por ter enriquecedores nos apoios, a viga fica mais enrijecida. Então, o limite dessa condicionante de flambagem local, ela aumenta. Então, da mesma forma, a nossa razão também passaria, a razão H0T passaria, e caso tivesse enriquecedores transversais intermediários, nos apoios e intermediários, ou seja, ao longo da viga, alguns enriquecedores, então a gente teria a mesma equação anterior, só com o limite também aumentado, de 200 foi para 260 e assim para 300. Ou seja, o enriquecedor, ele é o melhor amigo da alma do perfil, não do flange. Ele ajuda muito na alma do perfil para resistir esforço cortante, para resistir a uma flambagem local. Então, o enriquecedor transversal, sempre se lembre disso, ele trabalha, a gente precisa da largura e da altura. Lá dos fundamentos da resistência dos materiais, a gente vê que esforço cortante, ele precisa da largura e da altura do perfil, do elemento. Então, seria como se fosse um elemento de placa, né, alta, o enriquecedor, atuando, é, resistir ao esforço cortante junto com a alma do perfil. Ok, todos os critérios satisfazem, mas para o nosso caso no Excel, bastaria verificar essa opção. Você pode colocar lá, tem registrador? Não, então vai para essa equação. Utilizar bem a equação se ou no Excel. São muito úteis e muito poderosas. Então, aqui deixo a minha gratidão por me receber em mais esta aula, me acompanhar até aqui. Deu o melhor de mim mais uma vez para fecharmos essa última viga do nosso mezanino. Teremos a aula seguinte, que será o dimensionamento final, propriamente dito, calculamento fletor, se fosse cortante, e depois iremos entrar em pilar, e depois nas conexões de parafusos e soldas desse mezanino. Muito obrigado e deixo aqui minha gratidão.